Olha só, no Brasil, poder e dinheiro acabaram de entrar numa rota de colisão direta. E o caso do Banco Master, isso aqui não é só mais um escândalo financeiro, viu? É um evento raro, perigoso e, acima de tudo, um evento que revela quem de fato manda no país. Essa frase ela resume tudo, né? O sistema financeiro brasileiro acabou de romper com o regime político. Quer dizer, isso aqui não é uma briguinha técnica, uma discussão jurídica, não, é um confronto de verdade, direto. E olha, alguém inevitavelmente vai cair nessa história. Sabe, durante anos existia um tipo de pacto silencioso no Brasil. Cada poder, o político, o judiciário, o financeiro, cada um ia até um certo ponto, sem pisar no calo do outro. E o sistema, bem ou mal, funcionava assim. Só que agora esse acordo ruiu, acabou. E ruiu porque pela primeira vez em muito tempo o dinheiro bateu de frente com o poder. Então a grande questão que fica é: como é que um processo que era para ser puramente técnico, a liquidação de um banco, se transformou numa crise que ameaça o equilíbrio de poder no país inteiro? Para a gente entender isso, a gente vai precisar olhar bem de perto para as peças desse xadrez. No fundo, a história toda se resume a um embate bem claro. De um lado, você tem uma instituição técnica, o Banco Central, tentando fazer o trabalho dela, aplicar a lei. E do outro? Bom, do outro você tem uma baita estrutura de poder tentando impedir que essa lei seja aplicada. Simples assim. E as motivações são o completo oposto. De um lado, o Banco Central está querendo seguir o rastro do dinheiro, sabe? Abrir essa caixa preta. Já do outro lado, o tal do sistema político quer exatamente o contrário, quer silêncio. Quer proteger nomes, proteger interesses e não são os correntistas. E olha, isso aqui é super importante de entender, tá? A decisão do Banco Central não foi do nada, não foi por impulso. A tal da liquidação extrajudicial é tipo o último recurso. É o que acontece quando o órgão regulador olha e fala: ok, não tem mais como salvar esse banco sem colocar o sistema inteiro em risco. É uma decisão fria, sabe? Técnica, totalmente impessoal. Só que essa decisão técnica do BC bateu de frente com uma resistência. E que resistência, viu? Poderosíssima. Então vamos dar uma olhada em quem são esses jogadores que entraram em campo para tentar bloquear essa jogada. E essa resistência agiu como um verdadeiro jogo de xadrez. Primeiro, o STF entrou em cena. Aí, quando essa jogada começou a pegar mal, a gerar desgaste, trocaram a peça. Entrou o TCU. Só que aí vem o detalhe mais surpreendente. O alvo do TCU não era o banco quebrado, não. Era o próprio Banco Central. Uma inversão de lógica, assim, completa. E, para complicar ainda mais a história, começam a aparecer uns detalhes sobre contratos milionários do banco com escritórios ligados à família de um ministro do STF. Claro, isso não é prova de crime, mas acende um alerta gigante, né, de conflito de interesses. E justo quando a situação pedia mais transparência, a resposta foi o exato oposto: sigilo. Então, no meio de todas essas manobras, de todo esse jogo de bastidores, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Algo inédito. O coração financeiro do Brasil, a famosa Faria Lima, resolveu quebrar o silêncio. E não foi qualquer quebra de silêncio não, hein? Foi de forma pública e muito, muito direta. Guarda esse número, 757. É esse o número de instituições financeiras que assinaram uma carta pública defendendo o Banco Central. Pensa nisso, um movimento absolutamente sem precedentes. E o ponto-chave aqui é o seguinte: quando o mercado se une para fazer uma coisa dessas em público, não é por política, não é por ideologia, é por pura sobrevivência. Pensa bem, se a autoridade técnica que dita as regras do jogo começa a ser questionada, a ser enfraquecida, a previsibilidade vai para o espaço. E aí o sistema inteiro fica em risco. E não foi pouca gente, não. O apoio foi gigante. Não foram só os bancões. Centenas e centenas de cooperativas de crédito também assinaram. Ou seja, a preocupação com essa quebra de regras se espalhou como um rastilho de pólvora por todo o sistema. E claro, a gente não pode esquecer do dinheiro público no meio disso tudo. Porque esse valor, quase 1,9 bilhão de reais, é de fundos de pensão de estados e municípios. Dinheiro que está lá preso no Banco Master. É dinheiro de aposentadoria de muita gente que fica em risco enquanto essa briga de gigantes acontece. Bom, enquanto o judiciário e o mercado estavam nessa queda de braço, uma outra frente de batalha se abriu. E essa na arena política, lá no Congresso Nacional. Então, pensa no cenário. O judiciário bota sigilo. O TCU resolve investigar o investigador. O que resta? O Congresso. Ele se move para tentar forçar a transparência que está faltando. E a CPI, nesse caso, é uma ferramenta política fortíssima para jogar luz em fatos que, aparentemente,
outros poderes preferem manter no escuro. E quando a gente olha a lista de quem apoiou a CPI, um detalhe salta aos olhos. Nenhum parlamentar do partido do governo assinou o pedido. Aí fica a pergunta, né? O que explica essa resistência em apoiar uma investigação como essa? Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro, a crise do Banco Master deixou de ser sobre um banco, passou a ser sobre os alicerces do poder no Brasil. Se a gente olhar essa linha do tempo, o padrão de escalada é nítido, né? Começou com uma coisa técnica, um problema num banco, e virou um teste de estresse completo para as nossas instituições. Envolveu o judiciário, legislativo, executivo e o mercado financeiro reagindo, todos os grandes jogadores. No fim das contas, é disso que se trata. A disputa é muito, mas muito maior do que um banco. Ela mexe com a credibilidade das nossas instituições. Ela coloca na mesa a pergunta: quem é que manda de verdade quando a regra do jogo começa a incomodar as pessoas erradas? E é essa pergunta que fica no ar. O caso do Banco Master é sobre um banco ou é sobre quem de fato define as regras do jogo no Brasil? A resposta para essa pergunta com certeza vai definir muito mais do que só o destino de um banco. Vai definir o futuro do equilíbrio de poder no país.